Ele pode achar que é uma mulher, ele pode achar que é um canguru, que é uma avestruz. Não, peraí. Existe o três... Não, tem um limite, pastor. Não é só uma questão dele achar. Qualquer ateu vai lhe aplaudir. Porque Ateu? é lógico, porque ele vai dizer exatamente que você é o seu corpo. Tem-se que ensinar o ginecologista a tratar de próstata para um homossexual na igreja. Perfeito. A igreja deve promover o casamento O homossexual? religioso sempre vai usar a evidência quando convém e vai abrir mão dela quando não convém. Não é o meu caso. Eu sempre uso a Quais evidência. os maiores desafios que o senhor vê nos nossos tempos que a Igreja de Cristo enfrenta? Há muitos desafios. Um deles é a falta de coragem, outro é a falta de comprometimento, a outra é a falta de conhecimento. Outro problema é a desmasculinização do homem que afeta a família, a igreja e a sociedade. Nós temos hoje homens muito fracos que fazem famílias fracas, sociedades fracas e igrejas fracas. Então, não apenas há de se ter virtudes, mas tem de se ter coragem, porque a coragem é a virtude em qualquer ponto de decisão. Toda virtude tem que ter o elemento da coragem para ser colocado em prática. O que há é o seguinte, igrejas que estão cheias, mas que não pregam palavra do arrependimento, que não pregam que o homem tem que ser homem, que o homem tem que assumir a liderança de sua família, que a mulher tem que ser mulher. Igrejas que pregam que as pessoas querem ouvir e não o que as pessoas precisam ouvir. Esta é a grande coisa. O que faz com que haja uma igreja forte é a pregação bíblica, genuína. Não se prega aquilo que a audiência quer ouvir, mas sim o que está nas Escrituras, que é, conforme eu disse, o que ela precisa ouvir. E houve uma polêmica há um tempo atrás, já faz um bom tempo isso, mas eu achei um assunto bem pertinente, a ideia da atualização da Bíblia. Quando eu entendo o conceito correto, entre aspas, vamos dizer assim, por trás, que é a ideia do tempo ele passa, as culturas elas vão mudando, nós vamos socialmente aprendendo novos hábitos ou tendo novos conceitos e ideias sendo formadas o tempo todo. Qual é o ponto de equilíbrio aqui em relação a isso? Porque nós mudamos como sociedade. Como é que o senhor vê isso nos nossos tempos? Como a Bíblia é a palavra de Deus, ela é atemporal. Sim. Ela não pode ser atualizada pelo simples fato de que ela é mais atual do que o jornal de amanhã, como dizia Billy Graham. Deus é o mesmo. Deus é um e Deus é o mesmo. Mas a minha forma de vê-lo, ela vai ganhando contornos. Tanto que, quando Cristo se revela, ninguém entendeu. Isso é maravilhoso. Porque Deus está ali na plenitude dos tempos, se revelando, e o homem está olhando e não tá entendendo nada. Alguns entenderam, né? Poucos. Poucos. No sentido de que, assim, quando eu digo não entenderam nada, é porque na cruz ficou Maria, João. Teve um que entendeu. Quem foi? Perfeito. É isso que eu lhe digo. O milagre, no final, ainda deixa para nós. Não, uma coisa você está certa. Na cruz, os doutores não entenderam, os discípulos não entenderam. Quem entendeu profundamente o que estava acontecendo ali foi o ladrão. Exatamente. Perfeito. O ladrão na cruz. Perfeito. Tamo junto. Mas eu estou lhe mostrando que tudo aquilo que o homem sempre ouvia e achava que era Deus, quando Deus se revela, ele não entendia, então. Porque aquilo foi posto. Então, Isso acontece até hoje. É o que eu estou lhe dizendo. Então, é nesse ponto que eu estou trazendo aqui a provocação para a gente conversar. Quando eu digo da Bíblia ser atualizada, e ela não precisa de atualização, estou deixando isso muito claro. Para a palavra de Deus, é óbvio. Todo respeito e reverência ao que nós temos e conhecemos. Mas meu ponto é da nossa capacidade de compreensão. Como é que eu, iniciando no cristianismo atual, eu olho para o mundo hoje e digo assim, cara, como é que eu faço esse equilíbrio diante dessas mudanças que a gente está vivendo? Que equilíbrio? Qual é a busca de equilíbrio? A gente tem que buscar equilíbrio, a gente tem que buscar a verdade. Isso. A verdade é inegociável, não é verdade? A verdade não é relativa, ela é inegociável. Como se a gente estivesse vivendo socialmente, aparentemente, num momento de transição. E todo momento de transição, como ele ainda não aconteceu, ele está acontecendo, você não é nenhuma coisa nem outra. Então a gente está naquele momento de maturação, sabe? Depuração. Para poeira baixar e a gente ver o que ficou. A impressão que eu tenho sobre o cristianismo no Brasil é que, como a gente está nessa transição absurda e tudo muito rápido agora, quem tem uma posição firme como a sua é radical, mas como um radical que não quer olhar as mudanças daquilo que a Bíblia hoje mostra como enaltecimento do homem. Vê se o senhor consegue entender o que eu estou dizendo. Em contrapartida, essas pessoas que estão vulgarizando as escrituras a seu bel prazer, o senhor me entende? Também estejam num engodo, num erro, e elas não sabem, elas não percebem, porque elas acham que elas
serão o que nós somos hoje para quem era 200 anos atrás. O senhor entende meu ponto? É disso que eu estou falando. Então, as escrituras, elas não mudam, elas estão ali, mas a sociedade, ela muda. E quem está vivendo a transição sempre vai acusar a geração que virá ou a geração anterior de errado. Existe um ataque feroz à verdade, muito mais do que o pós-modernismo. O que nós temos hoje é a celebração da mentira. Sim. Então, a verdade, quando é abalada, o cristianismo é abalado, porque Cristo é a verdade. Perfeito. João 14,6. É a verdade. Mas dependendo de quem chama aquele que diz que Cristo é a verdade de radical, isso é até um elogio, dependendo. Nós somos radicais por excelência, nós estamos conectados à raiz. Com certeza. Então, o cristianismo, ele não pressupõe ser uma função da contingência da sociedade. Não é a sociedade mudar, o cristianismo muda. Quem deve determinar o que é cristianismo e o que não é, são as escrituras. Mas aí a gente está dando a volta como se estivesse girando... Você não acha isso? Eu acho isso. Então pronto. Não. Então não está dando volta. Você acha que o cristianismo é baseado nas escrituras? Claro. Então pronto. Advém dela. Pronto. Agora o povo pode entender as escrituras de maneira disso que a gente está correta conversando. ou incorreta, não é? Mas é o que eu acabei de falar. Toda a geração posterior acha que a anterior, em muitas coisas, interpretava errado. E a geração anterior, quando nesse processo de transição olha o que vai chegar, vai dizer, eles estão errados. Usos e costumes é uma prova. Não, mas há 50 anos atrás, o evangélico não podia botar shorts. Ah, mas essas escrituras não diziam nada. Sim. Só que aqueles radicais daquele tempo, olhando o que estava acontecendo, eles diziam, bando de depravado libertino. Os libertinos depravados, que eles apontavam, olhavam para trás e falavam, bando de radical que não depila a perna e só usa calça. Você entendeu meu ponto? Mas estava nas escrituras? Mas é disso que a gente está conversando. Não, mas estava assim ou não isso nas escrituras? Não, ué. Então não estou falando. Só que ele pode disso. usar isso. Mas pudor, não, a sei pessoa lá. pode usar o que quiser. Sim. Nosso critério não é o que a pessoa pode ou não pode usar. Sim. Mas nosso critério é o seguinte, que nós temos que nos manter fiéis ao que está nas escrituras. As sociedades ou as gerações geralmente mantinham o que as gerações anteriores diziam. Isso era um princípio do conservadorismo. Você mantém o que passa de uma geração para outra e só altera se você aplicar a alteração à virtude concreta da prudência. Hoje em dia, pelo comunismo ideológico, que se propõe exatamente isso. Você abandonar tudo que você aprendeu com os seus antepassados e vem um grupo de ditos sábios e diz, aqui está a maneira certa de agir. Isso é outra história. Um homem não pode ser uma mulher. Eu sempre digo, não é porque eu não queira, porque você não queira. O homem não pode ser uma mulher porque existe um impeditivo chamado realidade. Você propor que um homem pode ser uma mulher e o Estado obrigar a pessoa a dizer isso, ensinando para uma criança que o impossível pode acontecer, é uma crueldade e vai tornar a sociedade pior, inclusive para aqueles homens que querem ser mulheres, porque é dado a eles uma expectativa de algo que não vai se realizar. Isso não é cristianismo. Então o homem vai fazer uma cirurgia de amputação peniana, que se chama de ressignificação de gênero, passa a vida toda sofrendo porque não será uma mulher. Não é porque eu não queira, não. É porque tem a realidade que não permite. E a gente afasta a realidade. Isso é cristianismo? Não. Tá, vou lhe fazer uma pergunta, então, concreta. Um caso concreto. Vou lhe trazer um caso concreto. Eu conversei uma vez com uma mulher trans. Então, no passado, era um garoto. Ela falando, bem interessante, desde os 12 anos de idade, ela teve essa... Ela já sempre sentia desde a infância, tá? Mas dos 12, ela teve essa percepção sobre si mesma de maneira muito forte. E ela sempre sofreu muito. Até ela conseguir assumir isso de maneira aberta. E aí, então, a vida dela começou a mudar. Só que toda a história e trajetória dela de sofrimento, por ela viver marginal, porque a família não aceitava, o pai não aceitava, a mãe não aceitava, os amigos, foi inevitável abuso, foi inevitável prostituição, foi inevitável muitos acontecimentos que ela olha com muita tristeza, até ela conseguir dar uma volta e mudar. E ela, óbvio, se vê como mulher. Não fez a cirurgia, não sabe se fará, por toda a dificuldade, todo o processo, mas ela olha para si mesma e fala assim, eu não sou homem, eu nasci num corpo de homem, eu sou mulher. Esse cara, ele quer salvação, porque ele é tão carente, necessitado de salvação quanto eu. Mas ele, que agora se vê como mulher e é uma mulher, ele está diante dessa verdade, diante da vida dele. O que ele faz? Ele é alguém que deve ser aceito dentro da igreja? Não é. Ele tem que deixar de ser aquilo que ele vê que é... Como a igreja lida com esses novos paradigmas, que não era ponto de
de corte, de conversa há 200, 500 anos atrás. Não era. Entendeu meu ponto? Não, entendi. Mas primeiro há uma confusão muito grande. Uma coisa é o homossexualismo, outra coisa é o transgenerismo. O homossexualismo é um comportamento possível dentro do mundo da realidade. Um homem, é possível que um homem tenha relações sexuais com outro homem. Isso é algo que a Sim. realidade comporta. Sim. O transgenerismo é algo que a realidade não comporta. Um homem não pode se tornar uma mulher. Mas e se é na mente dele ele é uma mulher? Ele pode achar que é uma mulher, ele pode achar que é um canguru, que Não, é uma não, avestruz. não, peraí. Existe o trans... Não, tem um limite, pastor. Não é só uma questão dele achar, pô. Não, é o que então? Ele vê, ele é. Não, é, A ele- mente dele é mulher. Sim, mas ele não é. Assim que você ouviu falar em transespécie, Sim. então você acha que a pessoa é um canguru Não, mesmo? não. Então qual é a diferença de transespécie para o transgênero? A diferença é a esquizofrenia óbvia. Não, calma, não é calma. esquizofrenia. Não chegaremos a esse ponto. É disforia de gênero. Não. Quando Você uma, deixa quando eu uma pessoa... responder, você não vamos lá. perguntou? Vai lá. Ou você quer ainda Não, fazer outro? é porque meu apontamento, Sim. quando o senhor fala, Porque homossexualismo... Você está confundindo homossexualismo com transgenerismo. Não, O comportamento... Como não? Não. O comportamento de uma relação sexual entre pessoas do mesmo sexo é algo que dentro do mundo da realidade é possível. Mas o transgenerismo é algo que a realidade não permite. Um homem não se torna uma mulher. E você dizer a ele que isso é possível é O crueldade. senhor é um corpo ou o senhor tem um corpo? A gente tem um corpo. Tem um corpo. Então o senhor não é o seu corpo. Isso. Quem é o senhor? Quem é aquela pessoa? Aquela Esse é o pessoa ponto. Não é o que ela se identifica. Veja não bem. é o que ela auto-identifica. Mas você dizer a Entende ele... meu ponto? Não, eu entendo. Eu não estou dizendo para você que ele genuinamente não possa achar que é uma mulher, esse rapaz. Ele pode achar que é uma mulher. Pode. Isso é algo que a psiquiatria estudava. Chamava disforia de gênero. Certo? Eu não estou Certo. dizendo isso. O que eu estou dizendo é que uma crueldade uma crueldade dizer para ele que ele vai se transformar em uma mulher. Porque ele não vai. Ele não vai se transformar. Mas não é que... E se for o contrário? E se não é Contrário que ele que- vai se transformar numa mulher? Ele é uma mulher. Se ele é, por que ele quer cortar o pênis? Por que ele quer mudar? Por que ele quer deixar fazer implante? Porque é o que eu estou lhe trazendo. Não, preste atenção no que Sim. você está dizendo. Vamos lá. Se ele já é, está resolvido. Esse é o ponto. Mas Qual- se ele é uma mulher, quando o você corpo diz- dele não pode ser quando aquele. Você diz, este é o ponto, você quer dizer o quê? Porque Que- eu estou dizendo para você que um homem... Que se ele é uma mulher, ele não pode estar naquele corpo. E aí Não, e eu a não estou insatisfação dizendo isso, dele. não. O que eu estou dizendo é o seguinte. O que eu estou dizendo é que se um homem acha que é uma mulher, isso é diferente do homossexualismo. E eu acho que você está confundindo. Eu sei que é as duas diferente. coisas. Não, eu sei que é certo. diferente. Então, o homossexualismo é um comportamento. É outra coisa. Outra coisa. A gente vai falar daqui a pouco. Então, outra tá coisa. bom. Então, Transgenerismo, isso. Transgenerismo. Isso. Eu não estou dizendo que não possa haver uma pessoa, um homem que acha que é uma mulher. Eu não estou dizendo isso. Certo. Pode haver, certo? certo. Isso é registrado pela história da psiquiatria. Certo. Isso pode haver. Tá. O que eu estou dizendo é que propor a esta pessoa que ele se transformará numa mulher e ele quer fazer isso porque ele quer mudar o corpo dele é uma crueldade contra ele. Mas hoje a medicina permite essa mudança. Não permite. Não, Não permite. existe a cirurgia de ressignificação. Mas isso não torna uma pessoa uma mulher. Mas se aquela pessoa morrer, se você pegar qualquer legista, qualquer antropólogo vai dizer que era um corpo de um homem. Aí é que está o grande... Aí eu estou lhe fazendo uma pergunta que é aqui que é um ponto importantíssimo da nossa conversa. Qualquer ateu vai lhe aplaudir. Porque ele vai, Ateu? é lógico, porque ele vai dizer exatamente que você é o seu corpo. Mas eu não sou o meu corpo. O senhor acabou de dizer que o que o define é o corpo dele. É o Se o- XX ou XY. Se o corpo não define, por que você está chamando cirurgia de ressignificação de gênero amputar o pênis? O senhor mesmo disse que o corpo não o define. Não, se o corpo não define, você Isso. está dizendo O corpo aí. não o define. Não, o corpo é o que a pessoa é. Agora o senhor se contradiz. Não. Porque eu lhe perguntei, o senhor é o seu corpo? Não. O senhor falou, não, eu tenho um corpo. O corpo, em termos de sexo, se você é um homem ou uma mulher, é quem você é. Se o corpo não é quem você é, então não precisa mexer no corpo. O que é mais Ó, importante? se um homem que acha que é uma mulher, isso não tem nada a ver com o corpo dele, porque ele é ou é independentemente do corpo, por que ele quer mudar o corpo? Por que você porque quer o fazer... corpo, porque o corpo e o seu corpo, ele tem menos importância do que a sua mente. Corpo? Sim, o que é que isso tem a ver para mudar o Tudo. corpo? O que a gente acabou de dizer, tudo. Porque se a mente dele, que é quem o define como ser, diz pra ele uma coisa e o corpo dele o mostra outra, eu fico com aquilo que, por exemplo, Jesus diz. Olha, se teu olho te faz pecar ou se a tua mão te faz... Arranca fora. Por quê? Porque é exatamente isso. O teu eu é muito mais importante. A tua salvação, a tua verdade. A verdade. Esquece a tua. Eu não quero usar esse termo que está errado. A verdade. E o mundo que transpassa sobre aquele olhar, a verdade na mente daquela pessoa é que ela é uma mulher. Pastor, me tenha
com todo o carinho do mundo, eu não estou querendo lhe... Não, isso aí... É só uma coisa pra gente fomentar mesmo conversa, e isso tá? eu concordo, Eu que sei. aquele homem acha que é uma mulher. Isso. Então, Mas... o que eu estou dizendo para você é que você pode fazer o que quiser com o corpo dele, mas não vai satisfazer o desejo dele. E para mim, você dar essa falsa expectativa para ele é uma crueldade. É isso que eu estou lhe dizendo. Eu entendi, o senhor tem a sua opinião, entendo. Não. É porque muitos trans que eu tive oportunidade de conversar me relatam o contrário. Contrário que eles têm que tomar hormônio a vida toda. Ele pode se transformar Sim. em um homem com aspecto de mulher. Eu não sou contra essa pessoa, não. É como chegar uma pessoa com anorexia. Isso. A pessoa com anorexia, ela se vê como gorda, mas ela é magríssima. Concorda comigo? Certo. Então chega uma pessoa que se vê como obesa. O que você está dizendo é que o que importa é como ela se vê. Então ela normalmente se vê como gorda, como obesa. Você vai receitar uma lipoaspiração para ela? É diferente. Por quê? Porque não é o que ela é. Não é como ela se vê. Não É o que ela é. Não. Sim. A sua masculinidade é o que o senhor é. O senhor é. Mas a anorexia... O fato de gordo ou magro é uma condição. Ele se vê na condição de gordo. Então ele está equivocado diante da vida. Agora, ele é macho ou Mas fêmea. o corpo é alguma coisa para dizer o que ele é? Agora o corpo é alguma coisa para dizer... Não, é o que nós acabamos de... Não, se é a mente. Se o corpo não é Mas nada... mas uma coisa é o estado, é a condição. Outra coisa é o que a pessoa é de fato. Mas o que vai dizer... Ele não é gordo, mas ele está gordo. Mas o que vai dizer o que a pessoa é de fato, de acordo com a sua visão de mundo, é como a pessoa se auto-identifica. Não, é estar ou ser. Ela está gorda, ela não é gorda. Ela está gorda. Ela é homem, ela não está homem. É diferente. É por isso que eu estou lhe falando. O seu exemplo da anorexia ele está errado por isso. Então, se ela é homem, ela não pode se transformar em mulher. Não pode. Se ela é, ela não pode se transformar. É o que acabamos de dizer, mas o que definiu não, ela é a mente. Nós dissemos só o contrário. Não, o que define a mente. Se ela é homem, a mente é algo que você não vai identificar o sexo da mente. Você que está falando com mente, isso quer dizer autodeterminação. A mente, você não vai botar a mente no laboratório e dizer a mente de homem, mente de mulher, você não sabe. Mas o que esse você é o pode ponto. ver se a pessoa é um homem ou mulher é pelo cromossomo ou não, a presença ou não do cromossomo Y. Então vou voltar, porque agora, o que o senhor está dizendo é que o corpo é mais importante. Não, é o que define. O que eu estou dizendo para você é que, preste atenção, estou dizendo um negócio bem simples. Tá vendo? Se um homem acha que é uma mulher, eu sei que há pessoas, homens, que acham que são mulheres. Perfeito. O que eu estou dizendo simplesmente para você é que não há nada que você consiga fazer com aquela pessoa para que ela se torne uma mulher. Você pode fazer com que ela pareça uma mulher, mas não há nada que faça com que ela se torne verdadeiramente Mas uma ela mulher. já é para ela. Então não mude o corpo dela, tá tudo resolvido. Mas ela quer mudar. E por que quer mudar? Porque podemos mudar. A gente, a gente se coloca. Ela quer mudar, é porque ela é o corpo. A gente então, arruma a orelha de abano, a gente arruma o nosso nariz. Ela é livre para fazer o que ela quiser. Isso. Mas não vai se tornar mulher. Não, mas na cabeça dela, ela já é mulher. Mas na cabeça dela pode achar que um avestruz, um javali, uma girafa. Mas aí, existe o transespécie. Mas é o que o senhor está trazendo. Quando você fala Eu não estou brincando, não. Você sabia que existe o transespécie? Eu sei disso. São pessoas, inclusive, que tem alguns países que estão tratando essas pessoas como se animais fossem. Então, mas aí, desculpa, pastor, mas é um argumento retórico de exagero do absurdo. Isso aí, obviamente. Não é absurdo, é real. Não é argumento de absurdo, não. O senhor está errado nisso aí. Isso é um absurdo. Não, senhor. É um argumento que está acontecendo. Olha, presta atenção. O fato de estar acontecendo não significa que não seja absurdo. Então, mas não é do exagero. Não é do exagero. Olha, no Canadá, existem lugares em que se uma criança na escola disser que é um gato, a professora é orientada a providenciar uma caixa de areia, meu querido. Pastor, isso está acontecendo real. Tudo bem. É argumento de exagero, não. Tudo bem. Se é exagero, o transgenerismo também é. Jamais quando você vai olhar... Jamais quando você vai olhar a proporção social disso, o número disso. Eu entendo quando a gente usa uma resposta, até do exagero, tá tudo dentro do argumento. Eu não estou usando essa resposta do exagero, não. Tudo bem. Estou dizendo que uma coisa e outra são situações que a pessoa se auto-identifica. Uma coisa, pastor. E outras pessoas se auto-identificam. Uma coisa é você se dizer de uma outra espécie. Outra coisa é você, como ser humano, veja bem, ser humano. Nós temos macho e fêmea, homem e mulher, ser humano. Estou contigo, não estamos juntos? Até aí. O que define isso? Quando a tua mente diz uma coisa e o teu corpo é similar ao que a tua mente diz, está tudo em harmonia. Mas pode acontecer da sua mente te dizer uma coisa em desarmonia com o que o teu corpo mostra. Pode acontecer. E nós ficamos com o corpo ou com a mente? Para quê? Para qualquer coisa. Ficamos com o corpo ou com a mente? Ficar com o corpo ou com a mente quer dizer o quê? Se você quer dizer
que o corpo pode mudar e se adequar à mente, infelizmente não, meu querido. Não tem como. Então não tem como mudar. Tá bom, então vamos ao contrário. O corpo não tem como mudar. Então vamos ao... Infelizmente. O corpo tem como mudar. Se eu puder mudar alguma coisa, muito facilmente é o corpo. Mas o homem não se torna uma mulher. Sempre será o cromossomo Y. Sempre será. Nunca será alterado. Agora, isso não tem absolutamente nada contra a pessoa. Absolutamente nada contra a pessoa. O que eu estou lhe dizendo é que é uma crueldade você propor a alguém que algo vai se realizar sendo impeditivo de realizar a realidade. A realidade é um impeditivo. Mas ela já se vê mulher, pô. Ela pode se ver como quiser, como tem gente que se vê como um avestruz. Não, você está comprando de novo com o bicho, pô. Não, se você está dizendo que a base da pessoa é porque você está colocando, por conta das suas próprias vontades, um limitador. Mas qual se limitador? É o que você está dizendo, que é como a pessoa se vê, a pessoa tem gente que se vê como um avestruz. Isso não faz da pessoa um avestruz. Vamos de novo. Vou construir pessoa, de novo o argumento. Mas me permita terminar. Vai terminar. Você dizer uma pessoa que ela pode se transformar em um avestruz é você tratá-la como crueldade. Com crueldade, porque ela não conseguirá. Assim como é, você dizer para um homem que acha que é uma mulher, que ela pode se transformar numa mulher, é tratá-la com crueldade. Eu não sou contra a pessoa. Eu estou dizendo para você que existe um impeditivo disso acontecer chamado realidade. É isso que eu estou lhe dizendo. Para a gente ir para um outro tópico, eu vou falar um pouco diferente, dando só uma atenção aqui. Presta atenção, vamos lá. Existe o humano. O humano, ele pode ser macho ou fêmea. O humano é o que é. Existe a tua mente, existe o seu corpo. Quando a sua mente está em harmonia com o seu corpo, de novo, equilíbrio, está tudo em ordem. Me permita um parênteses. Agora, você está pegando um exemplo, já que você acha que é tudo que a mente diz, você já está pegando um exemplo que a mente diz que é humano. Porque tem exemplos que a mente diz que é um gato, que é um cachorro, que é um avestruz, que é uma vaca, que é uma girafa. Isso está acontecendo. Eu já falei do exemplo do Canadá. Não tem, pastor. Tem sim. Ninguém nasce assim. Não nasce por quê? Ninguém nasce assim. Eu sei que não, que não nasce como achando que é. Não, isso acontece. Ninguém nasce achando que é um gato. Isso ninguém nasce. Então tá bom, você está sabendo. Não, isso é tranquilo, isso ninguém nasce. Agora, existem crianças de 2, 3, 4, 5, 6 e por diante de idade que você já percebe desde a mais tenra idade. Bom, é a experiência pessoal sua, né? Não é a experiência pessoal. Eu estudei, eu fiz psiquiatria, eu fiz residência em psiquiatria, eu vi isso. Então vamos falar da psiquiatria? Se todas as gerações, todas as sociedades do mundo, todas as sociedades, sejam elas ateístas, islâmicas, cristãs, sejam elas o que forem, elas concordavam em um ponto. Que seja lá o que você achasse que fosse, isso tinha que se adequar ao seu sexo. Nós somos a primeira geração na história da humanidade a dizer que é o sexo que tem que se adequar a seja lá o que você acha que é. Isso era tratado na área que você mencionou, da psiquiatria, como uma disforia de gênero. Perfeito. Isso é um problema da psiquiatria. Mas é o que eu lhe falei no começo. Mas você vai trazer a psiquiatria? A psiquiatria está dizendo exatamente o que eu estou dizendo. Eu sei disso. Eu estou fazendo Então não é na psiquiatria que você tem esse exemplo. Não, porque na psiquiatria é outra coisa que traz. Então, o meu ponto é que assim, o que eu percebo é que quando convém, eu digo que o corpo é mais importante. Quando convém, não, eu digo que a mente é mais importante. Então, eu não vejo essa dicotomia. O que eu enxergo é, quem sou eu? O meu corpo não me define. Senão eu seria apenas materialista. E aí não tem como. Ou eu abraço, eu vou até o fim então. Ou eu creio na minha mente, no meu eu. E se eu me vejo desde a minha mais tenra idade, como uma mulher, e eu tô falando, gente, pelo amor de Deus, você que é cristão que está vendo aqui, é dor e sofrimento na alma dessa pessoa. Eu não estou negando isso, não. Imagina, ela vive... Não, mas você está dando um argumento emocional? Não, nenhum. Deixa eu concluir, então. Não estou dizendo que não tem sofrimento, não. Deixa eu concluir. Porque a solução de você propor algo impossível é crueldade para ela. Jamais usaria argumento emocional para justificar qualquer coisa. Muito pelo contrário. O que eu digo é que hoje há um radicalismo extremado de hater e o caramba, que é muito fácil chegar e dizer, tá errado, olha aí, é loucura. Não, peraí. Meu ponto é o seguinte, aquela alma está em sofrimento. Eu estou preocupado com aquela alma. Meu ponto é esse. E aí eu entro no seguinte ponto. Se eu não sou meu corpo, ele não me define, mas é o meu eu, é a minha mente, e aqui eu jogo pro imaterial, pro eterno, pro transcendente, que é onde eu vou falar para qualquer ateu que eu não sou o meu corpo, então eu tenho que ser fiel até meu último ponto. Aquela criança nasceu com esse olhar e ela está presa nesse corpo. A medicina avança e fala, eu posso te ajudar a viver um pouco melhor com essa tua condição de um eu básico essencial. E eu vou negar isso para ela, por quê? Porque não há como a medicina transformar o corpo do homem num corpo de uma mulher.
Isso tá bem? Entendi não o há. seu ponto. Entendi o seu ponto. E Tudo bem. não há, porque existe um impeditivo chamado realidade. Entendi. A USP, a Universidade de São Paulo, aqui, teve um congresso de ginecologia prostática, porque os homens que se acham mulheres querem ser atendidos por ginecologistas e a ginecologista chega lá e não sabe o que é próstata, não sabe tratar de próstata, e agora, em vez de dizer, olha, infelizmente você tem que procurar um urologista, não. Tem-se que ensinar o ginecologista a tratar de próstata, porque o homem que se acha mulher quer entrar na fantasia de que é uma mulher. Mas esse homem que é mulher, ele fez uma cirurgia de ressignificação, agora ele tem uma vagina e tem uma próstata. Mas se ressignificação for uma palavra que tem algum sentido, então a identidade está no corpo. Você acabou de dizer que está no corpo. Então, como é que uma cirurgia pode ressignificar alguém se a identidade não está no corpo, está na mente? Você está se contradizendo. Dá licença, não, senhor. Então, se está se ressignificando, desculpa, não tem sentido. Não, o senhor está né? mudando, o senhor tá mudando as minhas palavras, não é isso. Quando eu falo ressignificação é porque o nome é esse, e segundo... O nome é amputação peniana. No corpo, pera um pouquinho só, professor. No corpo ele mudou. No corpo ele mudou. Sim, mas não tem como. Ele é cromossomo Y, meu querido. É cromossomo Y, não tem como. E eu estou dizendo isso porque é uma crueldade com a pessoa. Tá. Por mim, quem quiser fazer a cirurgia, faça. Certo. Eu não sou contra a pessoa. Eu entendo o sofrimento psíquico da pessoa. O que eu estou dizendo é que hoje a sociedade está com a visão de mundo descolada da realidade. Não só vivemos no pós-modernismo, em que relativizamos a verdade, mas vivemos hoje na celebração da mentira, na premiação da mentira. E eu estou dizendo que isso é uma crueldade com a pessoa que sofre. Não é o tratamento adequado para ela dizer que o homem pode ser uma mulher, porque ele não vai conseguir, vai sofrer mais ainda por isso. Não é por acaso. O senhor não acha que ela sofreria de outra forma? Olhe, mais de 50% dos adolescentes que sofrem essa cirurgia de ressignificação, como você está falando, entram em depressão profunda e muitos dos quais têm tentativa de suicídio. Por que o senhor acha? Porque é prometido a eles algo que não se concretiza na prática. Quando se faz essa cirurgia, não se torna uma mulher, se torna um homem amputado. Isso daí, a pessoa pode querer ser um homem amputado? Pode. Agora, não será uma mulher. E não é porque eu não queira, não. Eu tenho que veementizar, sublinhar isso o tempo todo. Não é porque eu não queira, não. Eu não sou contra a pessoa fazer o que quiser, não. Eu sou a favor da liberdade, cada um faça o que quiser. Agora, existe um impeditivo chamado realidade. O senhor não acha que... Hoje em dia, a realidade está desconsiderada. O senhor trata, vamos por essas pessoas que promovem, caem no suicídio ou numa depressão profunda. O senhor trata como apenas o fato da pessoa ter se ressignificado. O senhor não acha que é muito mais profundo do que isso? Do que uma mãe que olha com nojo, de um pai que olha e vira as costas, ou que bate e agride, ou porque sofreu bullying, porque sofreu todo tipo de perseguição. Pastor... Eleve a enésima potência o sofrimento dessa pessoa hipotética que você está dizendo aí. O que eu estou lhe dizendo é que a solução para ela não é dizer... E o que seria a solução para ela? Tratá-la, amá-la, isso. Demonstrar que aquilo ali... E dizer para ela que o eu dela, a mente dela diz para ela é uma grande mentira, é isso? Porque o corpo dela diz outro. O corpo dela não pode mudar. Um corpo de um homem não se transforma no corpo de uma mulher. Será que eu tenho que dizer o óbvio? O corpo de um homem não se transforma no corpo de uma mulher. Não, o cromossomo dele não muda, o corpo muda. Nem tem que tomar hormônio da vida todinha. Sim. A angulação da bacia de um homem é 120 graus. Sim, não estou falando que ele vai ter filho. De um homem é 90 graus. Mas não vai ter mulher filho. É 120 graus. Mas não vai ter filho. Mas a angulação da bacia da mulher é 120 graus. Do homem é 90 graus. Tudo São bem. corpos diferentes. Sim, mas dá para mudar esteticamente, pô. Não, pode... E ele vai viver muito melhor. Pode maquiar, mas não vive. Esse aí que está a falsidade. Opa, da afirmação. Desculpa, não, vive melhor. Senão não fariam. O trans coloca silicone porque vive melhor. Amigo, existe um sofrimento profundo que está sendo negligenciado. Isso está sendo feito em crianças. Não, olha, isso está sendo... É óbvio. Peraí, então, calma. Deixa eu falar. Porque, olha, slippery slope, o argumento da ladeira escorregadia. Nós começamos com a absurdidade aqui, isso vai gerar outras absurdidades que nós não queremos. Isso está sendo feito em criança. A medicina, eu fiz o congresso de abertura do Congresso de Cirurgia de Minas Gerais, as coisas estão chegando num nível insuportável. Os médicos dizendo lá que não pode chegar, os cirurgiões lá dizendo que não pode chegar. Sabe por que isso? Porque as pessoas não têm hoje, na minha opinião, tá? Não têm hoje mínimo de bom senso simplesmente para sentar e conversar.
para ouvir contraditório. Então, se a gente chega e fala, não pode, é errado. O outro vai dizer, pode, tudo pode. Lógico. Ao invés de sentar e falar, pera um pouquinho só. Vamos trazer pautas concretas aqui. Vamos entender como funciona toda essa coisa. É isso que eu estou tentando fazer com o senhor. Como é que a igreja se comporta num caso desse, por exemplo, então? Antigamente não tinha tanto trans, né? Agora a gente vê muito. Corpo de homem. Só que é mulher. E quer se relacionar com um homem. Porque quer casar. Ela não consegue beijar. Tá num corpo de homem, tá? Mas não consegue beijar uma mulher porque ela se vê mulher. Senão seria lésbica na cabeça dela. Olha que loucura. Como é que eu falo pra ela? Você vai ficar solteira a vida inteira? Você vai poder se relacionar com um homem? Como é que a igreja vê esse novo paradigma, biblicamente? Esqueça o trans. Se entrar um homossexual na igreja, Perfeito. a igreja deve promover o casamento homossexual? Essa é uma boa pergunta. Sim, não diga. Uma boa pergunta. Porque qual é a diferença de ser trans ou não? A igreja deve promover um casamento homossexual, na sua opinião, porque ele realmente não se vê beijando outra pessoa? Não. Então, se a pessoa chegar na sua igreja e diz assim, eu não me vejo beijando outra pessoa... Eu vou lhe dizer o que eu acho. O homem chega e diz, eu só me vejo beijando outro homem, aí você vai dizer, não, então tá certo. Eu vou lhe dizer o que eu acho. Posso dizer o que eu acho? Vou lhe responder abertamente. Existe uma diferença entre casamento e matrimônio. A igreja não celebra casamento. A igreja celebra matrimônio. Matrimônio só pode ser possível a um homem e uma mulher. Ponto. Isso é matrimônio. 2 se fazem uma só carne. Homem e mulher. Ponto. Humano pode ser só homem e mulher. Casamento é outra coisa. Casamento é um contrato. Casamento pode ser desfeito a qualquer hora. Casamento hoje é algo até vulgarizado. Triste, mas é. Agora, matrimônio é eterno. Matrimônio é milagre. Onde 2 se fazem um, isso é milagre. Então, não. Eu não promoveria, porque vai contra o que é um matrimônio. Da onde vem o casamento. Agora, socialmente, eu não vejo um problema. Sabe qual é a diferença? Eu vou usar a sua mesma nomenclatura, que ninguém usa, né? Mas eu vou usar a sua mesma nomenclatura. Sabe por que matrimônio é diferente de casamento? Usando a sua nomenclatura, que eu não uso, eu acho que casamento é o homem e a mulher. Sabe por quê? Porque os 2 se tornam um, porque é dali que se faz a possibilidade de perpetuação da humanidade. Sim. Então é por isso que um homem e uma mulher... Isso. Não só isso, mas um homem e uma mulher se tornam 2, se tornam um, porque dali a humanidade se perpetua. Dali que se dá a possibilidade de pregação da palavra de Deus para a próxima geração. Então, exatamente. Então, se houver a possibilidade das 2 pessoas de potencialmente se unirem e ter perpetuação da humanidade em potência, porque pode ser que a pessoa tenha algum problema de reprodução, mas isso não muda a questão da potência. Em potência. Então você faz. Você está dizendo exatamente o que é. Então casamento é entre homem e mulher. Mas socialmente falando, poderia haver um casamento. Agora, você distinguindo matrimônio e casamento. Usando a sua nomenclatura. Isso, vamos distinguindo, mantendo a minha lógica aqui. Certo. Eu poderia socialmente... Casamento, o governo autorizar casamento homossexual, isso não é problema nenhum. Eu digo de outra forma. Casamento entre homem e mulher, mas eu sou totalmente a favor do disciplinamento dos efeitos civis, previdenciários, sucessórios, da união de seja lá quem for com quem for, porque é um elemento meramente contratual. Exatamente, estou com você. Isso. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta interessante. Essa pergunta eu fiz uma vez para um bispo da igreja anglicana. Foi bem interessante o papo que eu tive com ele. Por exemplo... Aí chega esse homossexual, um casal homossexual, posso falar casal, enfim, 2 homens ou 2 mulheres na igreja e falam exatamente assim, pastor, nós conhecemos a Jesus, estamos juntas ou estamos juntos, nós somos fiéis um ao outro, nós podemos congregar aqui, podemos atuar na igreja, podemos ser atuantes, ou na sua visão estamos em pecado e vamos para o inferno. Como é que o senhor vê um caso desse? Biblicamente. Tudo eu vejo biblicamente na igreja. Não é o que eu acho. O que eu acho tem nenhuma importância. Biblicamente, o que é que diz? Que qualquer pessoa com impureza, com problema sexual, vai ser tratado pelo Espírito Santo de dentro para fora. É um homem adúltero. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Relação sexual antes do casamento, a mesma coisa. Não tem dificuldade. Nesse caso do homossexual que eu lidei, o senhor não vê que essa pessoa... Ela pode estar totalmente sincera e honesta naquela situação, ele é fiel, tem um olhar de amor de fato para o seu parceiro ou com a sua parceira, não importa. Você acha que a Bíblia não condena o comportamento homossexual? É isso que você está dizendo? Eu acho que a Bíblia condena, sobretudo... Se você acha que a Bíblia condena, você está priorizando o que a pessoa sente... Eu acho que a Bíblia condena, sobretudo, a promiscuidade. Não, mas com base em quê? Você acha que a Bíblia não condena o homossexualismo, é isso? Não. Você acha que não condena o homossexualismo? Não. Então tá bom. Não, veja bem, ela não normatiza, é diferente. Não, veja bem, normatizar é uma coisa. Quando a Bíblia normatizar é uma coisa. Quando a Bíblia condena o homossexualismo... Exceções existem. Quando a Bíblia condena o homossexualismo, o que ela está dizendo é que aquela situação não é a melhor para aquelas pessoas. O que ela está dizendo é isso.
Isso. Quando a Bíblia condena o adultério, ela está dizendo isso. O casamento entre homem e mulher como uma instituição permanente é uma conquista do cristianismo. Antes do cristianismo genuíno, só havia promiscuidade. Então, o cristianismo é sempre contracultural, é sempre contra a cultura. Agora, é nos países de matriz cristã que as pessoas são livres para fazer o que quiserem. Sim, tolerância. Não, tem que ser dito isso. Só existe passeata gay Sim, é verdade. em país de matriz cristã. Lá Sim. onde você morou, na Rússia, Sim, que tem um cristianismo totalmente. meia-boca, ortodoxo, mas na realidade a base é ateísta, você tem combate seríssimo ao comportamento homossexual. Na China, a mesma coisa. No Islã, não precisa nem falar, certo? Somente em país de matriz cristã. No Oriente Médio, o único lugar que tem passeata gay é aquele país que tem como base metade da Bíblia, que é Israel, que tem como base a Tanakh, que é o nosso Antigo Testamento. Então, somente em países de matriz judaico-cristã é que há liberdade. Eu sou a favor da liberdade. Eu não sou contra a pessoa fazer o que ela faça o que ela quiser. Sou a favor da liberdade. Mas o que eu tenho que lhe dizer é que esta tolerância só existe em países de matriz cristã. Entendi. O que não quer dizer que a liberdade ou a tolerância não quer dizer que eu tenho que achar que tudo é certo, não é verdade? É claro, A tolerância é que eu tenha que achar que o direito que você tem de expor a sua opinião, eu tenho de expor a minha, mesmo Sim. que nós discordemos, não é Sim, verdade? sim, Mas nós sim. temos o mesmo direito. O que vai tornar uma opinião ou outra verdadeira é o contato com a realidade. Perfeito. Dito em outras palavras, as evidências. Porque a questão do homossexualismo ela é também tão complicada. Talvez ela seja mais complicada que a do trans. O homossexualismo é possível no mundo das realidades. Trans é impossível no mundo das Não. realidades. A diferença é essa. É que para o senhor o trans é impossível no mundo da realidade em relação à transformação do corpo. Isso. Mas a mente está lá desde o início. Não, isso aí, Tá, a psiquiatria mas já identificou... Mas vamos pular para outro... vamos falar para o homossexual em si. Transforia... Porque o homossexual, de porque gênero. o senhor me perguntou, eu estou lhe respondendo, já completando, porque eu entendo o seguinte, existem três níveis aqui. E eu convivi com missionários que eram homossexuais. Interessante. Conviveu com isso. quê? Missionários. Missionários. Eu fico com aquela passagem enfim, dos que nascem eunucos, dos que se fazem eunucos ou dos que são feitos eunucos. É interessante, talvez seja o caso de mais próximo sobre isso, sobre o homem efeminado. Porque tem homossexual que vai relatar exatamente assim, desde a minha mais tenra... Mas você sabe que o núcleo não é homossexual, Eu né? sei, Certo. eu sei. Só deixar claro isso aqui. Não, eu sei, mas é o que... Certo. Por isso eu falei que é o que mais pode se aproximar. Porque tem um homossexual que vai dizer isso, cara, desde que eu comecei a olhar, deixei minha infância e comecei a ver com um olhar erotizado, eu sempre tive apenas atração pelo sexo oposto. Nunca houve nada de errado na vida daquela pessoa, mas ela se via assim desde a mais tenra idade. Tem outros que é o contrário. Tem outros que são, isso aqui é muito forte, são abusados sexualmente. E aí são traumatizados. E esses traumatizados, de fato, eles desenvolvem uma aversão ao sexo oposto, seja o que for, e uma atração pelo mesmo sexo. É muito comum. Eu conheci muitos também. Isso é verdade. Muitos, São muitos. afetados da construção de sua sexualidade. E existe aqueles que é o que eu sempre digo, que são os hedonistas. Que é aquilo que é o cara que, a libertinagem, o libertino. Eu só discordo do que nasce. Tá, eu entendo, senhor. Eu entendo. Eu discordo. Por que eu discordo do que nasce? Porque não existe nenhum gene no estudo do genoma da Isso. homossexualidade. E se existisse, esse eventual gene da homossexualidade ou homossexualismo seria o gene mais propício à extinção, porque ele provocaria um comportamento de não reprodução e, portanto, o gene acabaria naquela geração. De novo, mas é por isso, é uma exceção, não é regra e não é um gene, é a mente. Mas a mente, você entendeu meu você ponto? sabe o que é mente? É que eu estou tratando a mente como espiritual. Mas aí a gente tem que saber como é que se trata as coisas, professor. Porque a gente tem que tratar como as Porque pessoas, o seu como a eu- ciência trata. Não. Porque senão eu tenho primeiro que entender a sua nomenclatura, Tá. depois entender como você trata as coisas. O seu eu é eterno? Onde ele está? Ele se expressa onde? Entende meu ponto? O seu eu é eterno? Meu querido, o que eu estou dizendo é o seguinte: se você. Olha, veja bem, mais uma vez, é muito simples. Sim. Para você defender que o homossexualismo é genético. Que Não a disse pessoa... que é genético. Então, se você acha que é espiritual, é a mente, beleza, eu não tenho. É como transgênero. Eu não estou dizendo que aquilo é genético. Porque você não vai encontrar um gene transgênero. Entendeu? Meu ponto? A mente Nem dele do diz isso pra ele, homossexualismo, nem né? do homossexualismo. Isso. Então, tá isso eu certo. tô contigo. Não, então tudo bem. Então, sua construção pessoal de que é a mente, existe a Isso. mente gay, né? Não é a mente gay, é a mente humana.
A mente humana, ela tem essa possibilidade porque eu vejo isso na realidade. Tá, beleza. Experiência pessoal sua. O senhor vê como? Gene? Não existe. Então, Não por que, existe que o cara é gene. gay? Ou ele se vê gay desde a mais tenra idade? Pelas suas duas situações que eu vi aí. Qual? E eu ainda trago... que não tenha sofrido abuso. Não, ainda trago a questão espiritual. Ah, tá. Ainda trago a questão Entendi. espiritual. Que aí seria uma... E hoje em dia está pior, né? Hoje em dia você tem, na manipulação da linguagem, um incentivo às pessoas a terem comportamentos homossexuais na infância. Sim. Vamos dizer, a pessoa nasce gay? Geneticamente, não. Agora, aí você vai dizer, não, é a mente. Aí eu não tenho o que dizer, tudo bem, é a mente. Porque, a gente pode estudar a história da construção da mente. É porque, a história, pastor... o nome psicologia vem exatamente de psique. Psique é alma, né? Alma, logia, o discurso sobre a alma. Depois, com a dificuldade de tratar da alma, na época de Freud, você tem uma mudança para a concepção de mente. Então fica discurso sobre a mente. Abandona-se a alma e passa a ser a mente. Depois, com Skinner, no behaviorismo, passa-se a ser o comportamento. Perfeito. Cada vez mais as pessoas buscando as coisas que são tratáveis. Agora, a pessoa tem o direito de entender o mundo assim, subjetivamente, não tem problema. O problema é lidar com as evidências. É porque nessa nossa conversa, o que acontece, principalmente acontece no meio religioso, é que o meio religioso sempre vai usar a evidência quando convém e vai abrir mão dela quando não convém. Não é o meu caso. Eu sempre uso a evidência. Não sei qual é o meio religioso que você está vivendo. Não, mas eu lhe fiz uma pergunta simples. Você está me acusando de usar evidência. Não estou lhe acusando. De usar evidência. Eu lhe fiz uma pergunta... Você está acusando o meio religioso de se apegar demais às evidências. Não, é a mesma coisa... Vou lhe dizer diferente. A ausência de evidência nega a existência? Falando falar sobre Deus. Não é porque não tem evidência de Deus que ele não existe. Há evidência de Deus. Você quer falar sobre isso? Tá. Isso é uma máxima, calma. Não. Dentro da apologia, isso é uma máxima que é utilizada para qualquer ateu. A ausência da evidência não é evidência de ausência, certo? Pronto, acabou. É uma máxima que a gente usa. Isso. Tá legal. O homossexual ele poderia usar esse mesmo argumento para dizer, bom, a ausência de evidência do gene não significa que não haja o gene. Só não foi encontrado ainda. Por quê? Porque eu, na minha experiência aqui, ninguém me abusou. Mas eu, desde minha mais tenra idade, me vejo assim, pô. Mas se houvesse esse gene que ainda não foi encontrado... Até 100 anos atrás, nós não sabíamos do genoma. Sim, mas entende meu ponto? Não, mas tudo bem. Vamos supor, pressupor que existe. Ótimo. Vamos pressupor que existe. Vamos pressupor que existe. Tá. Esse gene já teria sido extinto há muito tempo. Porque ele... Mas se extingue. Mas se extingue. Ele... Na geração dele, porque ele não vai reproduzir. Mas, meu querido, se extingue. Então não haveria mais homossexual, nessa sua hipótese. Não, porque não é assim que funciona o gene humano. Na sua hipótese. Mas o genoma humano não funciona dessa forma. Não funciona assim. Senão não teria câncer mais. Senão não teria nem doenças mais. Por quê? Porque na evolução, sim, elas morrem, elas caem. Mas as pessoas que têm predisposição... Nós carregamos esses genes. Mas as pessoas que têm predisposição ao câncer reproduzem. Meu amigo, as pessoas todo homossexual é filho de dois heterossexuais. Exatamente. E mas se vem não do de dois homossexuais. Hã? Todo homossexual é filho de dois heterossexuais. Isso. Não filho de dois homossexuais. Claro que não. Então, por isso mas não que tem o como se homossexual... extinguir. Você está dando argumento a meu favor. Não. Porque se fosse filho de dois homossexuais, você estaria certo. Como tem que ser filho de dois heterossexuais, isso está dizendo que o homossexual não traz uma situação de propensão de perpetuação do gene. Acabei de lhe provar o contrário. Acabei de provar que, se fosse genético, se for genético um dia encontrado, eu lhe provei que esse gene ele vem justamente da união de dois heterossexuais, macho e fêmea. E desse encontro de macho e fêmea surge uma mudança genética homossexual que não vai se perpetuar, porque não vai reproduzir, tá tudo bem. Mas o gene, ele vem, o gene vem. Mudança genética. Pelo amor de Deus, 99,9% das alterações genéticas são deletérias. Perfeito. Então, como é que o argumento é esse? Não é o argumento é esse. O argumento é olha, 99,9% das mudanças genéticas, as alterações que não permitem a vida. São deletérias. Mas não são todas que não permitem a vida. Então você está pressupondo. Quantas milhares de pessoas Então você está pressupondo que o gene do homossexualismo só existindo, que eu disse que existe. Sendo existindo, já passamos de uma dificuldade. Tudo bem. Pressupondo que ele existe, ele só passa à frente em 0,1% das alterações genéticas que não são deletérias. Não. Mas até aí tem milhares de... Nós temos muitas mudanças... Mas não, ué. Quantas... Peraí. O senhor está usando o argumento errado, desculpa. Porque o senhor está tratando como se... Mas olha quanta diversidade há na humanidade.
Não, o homossexualismo, o comportamento homossexualismo cisgenético é fruto de uma 15% alteração da humanidade, pastor. O quê? Mais de 15% da humanidade. É o quê? Homossexual. Não é o que o IBGE diz. Mas é. Não, então, é com base em quê? Na sua mente? Porque o IBGE diz que menos de 2% da humanidade é de homossexuais e bissexuais. É o que o IBGE diz. Agora eu não sei qual é o outro. Nos 3 grupos, mais de 15%. Mas com base em quê? Mas que Com base em quê? Isso aí, quando eu estudei psiquiatria, a gente viu. Então, 15%, professor, deixa eu falar, é que 15%. eu estou sendo muito ligado às evidências, porque o IBGE diz que menos de 2% da população tem esse comportamento. Eu não tenho nem tanto interesse nesse tema, porque está falando só sobre isso. Dos 3 grupos que eu falei, que seja do cara que nasce, esse é o menor número, tá? Esse é o menor número de todos. O abusado sexualmente, que aí sofreu um trauma. Esse é o maior, né? Esse vai ser um grupo maior, talvez. Agora está crescendo o terceiro grupo. Qual é mesmo o terceiro que você disse? Que é o da liberdade, da libertinagem, que é aquele do incentivo. É verdade. Que é o do hedonismo. Aliás, o LGBTismo Sim. é o movimento político mais poderoso do Brasil. Sim. Porque representa, a princípio, né, que não representa isso, representa a princípio menos de 2% da população e consegue projetar sua bandeira no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. Há mais tolerância e abertura na igreja do que na universidade pública. Se eu quiser fazer numa igreja um evento discutindo evolução, criacionismo, eu posso. Sim. Se eu quiser fazer... Não, isso é uma característica bonita do cristão. Se eu quiser fazer na universidade pública, eu não consigo. A igreja é o ambiente de maior tolerância, de maior abertura, de maior diálogo que existe na face da Terra. Falando a verdade mesmo. O que mesmo. o comunismo propõe é uma diversidade, desde que seja da mesma coisa. Sim. Qualquer pessoa minimamente diferente é fortemente atacado. Se não for inscrito, inscreva-se.